Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nay e esse é o meu canal Pretinha Boys, onde eu falo sobre planejamento, organização e rotina, para que você tenha essa rotina de uma forma mais tranquila. E hoje eu vou dar continuidade à série que eu iniciei aqui para falar um pouco mais sobre o meu processo do doutorado e um pouquinho dessa vida acadêmica. Recebi como sugestão do último vídeo falar um pouco mais sobre como foi esse processo, como foi o processo da escrita, as minhas motivações e, enfim, falar como foi e como está sendo esse início, né? Esse vídeo eu vou tentar focar só em como foi o pré, né? Como foi antes, a escrita do pré-projeto, as motivações, a minha preparação e critérios também para requisitos para entrar. Em termos de requisitos, né, já que eu vou começar por aí, um pouquinho já de trás para frente, porque os requisitos necessários não ficam muito claros assim no edital, pelo menos no edital em que eu participei desse programa, que é o Siena aqui da UFBA. A gente tinha que entregar um pré-projeto no formato deles, com uma anuência, né, com a assinatura de 2 possíveis orientadores, que, na verdade, não possíveis, mas orientadores que já tivessem aceitado ser tutores. Na real, eles não aparecem dentro desse pré-projeto, né, dentro do programa. O nome não é orientador, é responsável institucional, e aí todo pré-projeto, todo candidato tem que apresentar pelo menos 2, que seria orientador e co-orientador, que estejam no programa. Eu escrevi o pré-projeto, coloquei nesse formato deles, fiz a inscrição e a gente tem que, né, enviar também ali alguma documentação com a sua comprovação a comprovação do pagamento, a documentação de RG, CPF. Não me lembro se é comprovante de residência, acho que não precisou disso, mas também o currículo Lattes atualizado. E aí eles vão avaliar pelo Lattes, basicamente, pelo seu pré-projeto e pelo tema também, se o tema está ali adequado às linhas de pesquisa, enfim. O básico que eu entendi que os requisitos seriam esses. E foi o que eu fiz, assim. Por conta de uma especificidade do programa, do site, né, da plataforma lá, que não tinha de um primeiro momento esse modelo já disponível, né? Eu acabei fazendo o pré-projeto a partir, né, no documento Word, e um modelo de uma amiga que me disponibilizou o pré-projeto do doutorado dela, né, que ela utilizou para entrar no programa dela, que foi uma daquelas pessoas que eu falei lá no outro vídeo que me ajudaram nesse processo, tanto de, né, troca de ideias e de indicação também, e da escrita propriamente dita do pré-projeto. E aí eu fiz em cima do que ela me mandou e do que eu achava que seria relevante e do que estava no edital, né, que eles lançaram o edital lá, com o que seria importante ter dentro do pré-projeto, o que seria avaliado, na verdade, né? Aí tinha lá revisão bibliográfica, metodologia, possíveis resultados, mas que ali vem como uma discussão e considerações finais, e execuibilidade e cronograma. Então, tinha uma questão de pontuação em relação a isso, assim, né? Mas a avaliação foi mesmo do Lattes e do pré-projeto, sem outras coisas mais. Não teve processo de entrevista, nem de precisar defender o projeto, que eu, conversando com colegas, né, do grupo de pesquisa, isso pode acontecer em outros programas também. E aí, a fase anterior, ou a fase, né, que atravessou esse processo, porque eu fui
organizando os documentos, né? Organizei tudo de uma vez para ficar preparada para o dia de enviar tudo. Eu comecei a escrever o projeto em si, acho que um mês e meio antes do prazo de envio, né, final. E aí a primeira coisa que eu fiz foi organizar a documentação, providenciar o pagamento da taxa, que também teve uma questão lá de gerar, enfim, no sistema. E aí eu entrei em contato para resolver, entrei em contato com o pessoal, né, da secretaria para resolver, porque para se precisasse providenciar alguma coisa, teve a questão também que todo o processo seletivo em geral, principalmente de programas, né, de pós-graduação, sempre solicitam também, que eu esqueci de citar, o comprovante de quitação eleitoral. E aí isso também foi uma preocupação minha por conta do nome da minha mãe. Em um outro processo eu precisei ir até o SAC, né, para conseguir tirar, porque do sistema sozinha eu não conseguia, porque precisa colocar o nome da mãe lá e sempre dava errado. Então eu fui até o SAC, aí eu tenho esse documento e toda vez que eu preciso tirar novamente, eu já copio lá o nome dela do jeito que tá. Enfim, então fiz também o pagamento e corri atrás de resolver, né, para gerar o boleto, porque eles só aceitam que envia a documentação, só vão aceitar a inscrição com o comprovante de quitação da inscrição junto. E aí, né, tudo isso organizado ou encaminhado, e também fiz a solicitação dos modelos, do modelo do pré-projeto que estava lá, que tinha que enviar naquele modelo. Fiz a solicitação, mas consegui a ajuda de um dos possíveis orientadores, né, que ele foi em busca disso, mas a gente só conseguiu esse modelo mesmo, já bem pertinho, assim, do prazo de enviar. Mas então, consegui esse modelo da minha amiga, né, que me ajudou bastante. E aí, o meu processo de escrita do pré-projeto teve uma base, assim, e como eu já estava inserida num projeto de pesquisa que tinha um escopo, né, que já tinha participado da escrita também, já tinha trazido elementos de cursos e de materiais que eu tinha tido acesso em relação ao meu tema, então eu parti desse ponto, né, do que já existia do projeto de pesquisa e o que poderia ser o meu tema de pesquisa, o meu projeto de pesquisa dentro do programa de graduação, do programa de pós-graduação, que acabou que, assim, como o projeto de pesquisa, ele tem um fomento da CAP, né, tem o incentivo da CAP, recebeu esse financiamento para acontecer, dentro do edital que a gente concorreu para conseguir, ia ter um incentivo para capacitação técnica de uma pessoa uma pessoa em doutorado, outra pessoa em mestrado e uma pessoa em pós-doutorado. Então, as bolsas já estavam garantidas caso a gente conseguisse, né, que o projeto fosse aprovado, e um outro recurso para viabilizar outras questões relacionadas ao projeto, como viagens que sejam necessárias, material de compra assim que for necessário, ou participação em evento, enfim. Então, o meu panorama foi onde que eu posso me encaixar dentro desses objetivos do grupo de pesquisa, né, do projeto de pesquisa, e o que o meu trabalho irá representar dentro disso. Então, acabou que, como a pessoa do pós-doc, ela vai ficar mais como gerencial e como um resultado final disso, né, de todos os trabalhos, ela, enfim, não tem muito um objetivo, né, não se relaciona muito com um objetivo específico, o trabalho dela. E ela não precisa gerar uma tese, né, uma dissertação. Então, ficou mais entre eu e a pessoa do mestrado ali, que também já tinha sido selecionada. Então, acabou que a minha tese de doutorado vai ser o fechamento, vai ser o final, vai ser o objetivo final
do projeto de pesquisa, assim. Então, o meu objetivo principal ficou como sendo o último objetivo do projeto de pesquisa, né? Ali tem 4, 5 objetivos específicos e um grande objetivo. Então, o meu não é o grande objetivo, né? Mas é o objetivo final que amarra todas as outras etapas. Então, a partir disso, eu peguei esse objetivo principal lá do projeto de pesquisa, desenvolvi os meus objetivos específicos e em cima do que já existia, né, que a gente já tinha escrito. E aí, então, eu parti disso que já existia, escrevi a metodologia primeiramente, né, fiz lá um fluxograma com todas as etapas. Depois, primeiramente, na verdade, a gente pensou nos objetivos, né? Então, a partir desse ponto dos objetivos, metodologia, etapas metodológicas com o fluxograma. Daí, eu estruturei ali a revisão teórica, né? Com o que a gente já tinha colocado e busquei outros para conversar com o que era de novo, que estava sendo inserido ali. E considerações finais, que foi basicamente a discussão do que a gente esperava conseguir, de como essa pesquisa iria contribuir para a sociedade e dentro do objetivo do programa da CAPES de incentivo a esse tipo de pesquisa, que é um incentivo especificamente para pesquisas que foquem em emergências climáticas e mudanças climáticas, né? Por conta dessas chuvas que têm acontecido nos últimos anos aqui no Brasil, que é uma realidade de outros países também, e que está diretamente relacionada às mudanças climáticas. Então, o meu tema é emergências climáticas no sul da Bahia. Os objetivos foram relacionados com isso. Então, tem a área de estudo ali dentro da metodologia. Eu também fiz essa descrição. E aí, como etapa metodológica, como etapas, né, para montar a metodologia, a gente pensou em tudo que estaria ali envolvido para eu conseguir chegar no objetivo final. Acho que, no geral, foi isso, assim. Porém, antes de tudo isso, antes de me engajar nesse projeto de pesquisa, de ter esse contato, eu já vinha, né, como eu falei no último vídeo também, desde 2020, pensando nesse retorno na academia, porque para mim não faria sentido eu ter feito um mestrado se eu não fosse avançar nesse processo de ser pesquisadora, porque para mim o principal objetivo, assim, de uma vida acadêmica é você, de fato, exercitar essa ocupação, essa ação de ser pesquisadora, essa identidade, né? Porque, de alguma forma, a pessoa, para estar ali na academia, ou ela está num programa de pós-graduação, ou num pós-doc, ou num mestrado, doutorado, enquanto ali, né, ainda em formação, ou já está como professor em diversas situações, substituto, adjunto, enfim. E aí, em algum momento, né, para dar continuidade a essa carreira acadêmica, né, a pessoa precisa estar ali enquanto professor para ser um pesquisador. Então, eu sempre pensei nisso, porque é uma possibilidade, né, dentro da vida da nossa carreira, a gente tem que ter. E a pandemia só veio destacar isso, que a gente tem que ter essas possibilidades e ser uma pesquisadora e ter uma carreira acadêmica só abrange mais possibilidades, assim. Tem muita coisa, tem muito incentivo de diversos órgãos, desde bancos, outras iniciativas de hub, de incentivo ao desenvolvimento de negócios que envolvam profissionais a nível doutorado, pós-doutorado, porque de fato a gente está ali exercendo uma função, né? Exercendo uma profissão. Enquanto engenheira sanitarista, eu estou pesquisando esse tema aqui. Eu tô sendo engenheira sanitarista enquanto pesquisadora, enquanto doutoranda. Então, eu não deixo de estar no mercado de trabalho. Eu só estou, nesse momento, exercendo essa atividade. Quando eu finalizar isso, eu vou ter ampliado, né, o meu conhecimento científico, vou ter feito
ter gerado muito conhecimento científico, publicado muitas coisas, né, publicizado também muitas coisas para a sociedade, que um dos pontos da minha tese é esse, fazer essa conexão entre o conhecimento técnico e como a sociedade pode ajudar, ali trazendo alguma coisa de ciência cidadã também. Agregar mais essa população nesse processo, né, de planejamento. Mas eu acho que a minha motivação principalmente sempre foi essa, assim, de não encerrar esse caminho, porque também a gente precisa, né, como eu falei, um dos critérios de avaliação é o currículo Lattes, o que você já produziu, e querendo ou não, essa é uma das métricas, né, uma dos itens que os programas de graduação, de um modo geral, utilizam para fazer avaliação. E depois, né, para um caso de processo seletivo, enfim, também vai entrar nesse mérito do currículo Lattes, né, de quanto você já produziu e do que também você tem produzido. Então, porque se você está recebendo ali um incentivo, recebendo uma bolsa, ou não recebendo uma bolsa, mas tem a possibilidade de estar naquele ambiente e estar recebendo, né, conhecimento, desenvolvendo conhecimento, de alguma forma você tem que fazer isso chegar à sociedade, por mais que em alguma medida chegue só até essa comunidade científica, já é alguma coisa, né? Porque já é muita coisa até, porque as pessoas vão saber o que está sendo produzido nessa área. Tem gente que não é da área de engenharia, não é da área de hidrologia e não entende tanto sobre os impactos nesse sentido que eu vou estudar. Então, levar isso para eventos, levar isso para a comunidade até, participar de seminários, fóruns, participar de eventos dos municípios em si e participar ativamente, sendo em alguma medida estando como palestrante ou simplesmente participando dos fóruns e pedindo a fala, perguntando, enfim, estando ali já é uma forma das pessoas se fazerem saber, ou de eu fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo nessa área, né? Hoje, nesse apelo das cidades sustentáveis, mudanças climáticas e tudo, a gente tem que estar informado e fazer conexões, porque é assim que a gente também consegue produzir mais coisas, fazer mais coisas, ampliar o alcance desse conhecimento produzido e também fazer com que isso de fato se torne algo efetivo para a população, não só fique ali no campo das ideias, né? Então, a minha motivação sempre foi essa também, né? Dar continuidade a isso que eu comecei lá no mestrado, lá na graduação, porque eu gosto de estudar e fazer pesquisa é importante, é assim que muitas das coisas que são praticadas, aplicadas nesse campo técnico, né, nesse mercado de trabalho que a gente vê aí, veio da academia e vem muito dos avanços, né, muitas coisas que a gente sabe hoje, muita tecnologia vem da academia, então isso sempre me agradou. Não me agradava antes começar já uma carreira de professora acadêmica sem ter a experiência do mercado de trabalho, né? Mas isso também não impede que você administre os dois e não significa que você ter uma carreira acadêmica, essa sua atuação não vá engrandecer, não vá contribuir para a sua atuação no mercado de trabalho. Eu acho que só tem a ampliar, só tem a melhorar, né? A trazer mais qualidade ao seu pensamento, às suas reflexões, né? A sua produção em qualquer situação. E amplia possibilidades, como eu falei, tem muito incentivo aí para iniciativas de pessoas que têm mestrado, profissionais que têm mestrado, doutorado, pós-doc. Tem também tem a possibilidade de ser professor, né, em algum momento e não ser depois em outro.
tem a possibilidade de progressão de carreira para quem é servidor público, mas para quem não é também, né? Para quem é só não, mas para quem está como profissional liberal ou quem é CLT também agrega muito e muito, né? Porque tem coisas, como eu falei, tem coisas que a gente só vai ter contato se a gente estiver dentro dessa comunidade, se a gente fizer conexões nessa comunidade. E o que eu penso é que estar nesse ambiente, estar produzindo, estar dedicada a algo que não é simples no mestrado, não é simples no doutorado, não é simples, é você ampliar suas habilidades, ampliar suas skills, né? Ampliar suas habilidades de conectar pontos, de amadurecimento intelectual também. Porque a gente vai fazendo as coisas, quando a gente está só, né? Vamos dizer, no meu caso, só na consultoria ou só no trabalho CLT, às vezes a gente acha que, vou fazer uma especialização, porque é mais rápida, porque é mais direcionado, porque é mais aplicado, porque, enfim. E aí você não precisa, em algumas especializações, fazer, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. Eu precisei fazer em uma das minhas especializações e na outra não. O que eu acho ótimo, assim, porque é uma forma de você expressar aquilo que você aprendeu. Principalmente para a pessoa, porque às vezes você não consegue aplicar diretamente ou imediatamente o conhecimento que você adquiriu ali na especialização. E em outra medida, não necessariamente tudo que você espera da especialização vai ser aquilo. E as coisas, assim, algumas coisas, né, dependendo do foco, vai ser mais aprofundada, vai vir um conhecimento mais amadurecido, né, vai ser mais expandido aquilo ali, de fato você vai aprender aquilo, né? E em outros vai ser uma coisa mais rápida, porque de fato precisa mais do que aquele tempo ali para você amadurecer naquele tema. Então, é algo que, por exemplo, dentro de uma pesquisa, você vai precisar de fato avançar nos seus estudos sobre aquele tema e, de fato, desenvolver aquela habilidade. Às vezes a gente precisa desenvolver e estudar habilidades que você nem imaginava que precisaria, porque você precisa conectar alguns pontos para algumas afirmações, para alguns resultados seus fazerem sentido, para justificar os caminhos que você leva, que você toma ali dentro da sua dissertação, do seu doutorado, da sua tese. Então, eu acho que é mesmo um amadurecimento que às vezes a gente não consegue no dia a dia também do trabalho, porque você precisa cumprir prazo, você precisa entregar. Então, às vezes a gente só vai fazendo mais do mesmo ou replicando processos para entregar, para ganhar a grana. Então, é bom? É bom. Não, a minha fala aqui não é para dizer que isso é ruim, mas é para ampliar também a noção de qual a contribuição de você ter uma presença, né, uma personalidade acadêmica também pode contribuir nessa sua prática profissional, porque eu acredito, por exemplo, que ter feito o mestrado me agregou muito dentro desses 6, 10 anos de atuação profissional, porque eu tenho habilidades hoje em termos de reflexão, de consideração sobre coisas, de conexão de pontos, de pesquisa, inclusive, de curadoria, de conteúdo que eu posso agregar ou não, coisas que eu posso fazer essa relação e tem um diferencial ali naquele trabalho que eu acredito que eu não teria se eu não tivesse tido contato, né? Não significa que outra pessoa não poderá ter. Estou falando da minha experiência e eu acredito que você tem contato de uma forma mais ampla e mais diversa com outras coisas, porque você faz amigos, você tem contato com outros pesquisadores, com outras pesquisas, e aí tem alguma coisa que te interessa que às vezes não tem muita relação com o seu trabalho, mas que está ali perto e você pode ter algum contato, saber que depois eu posso pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, eu fiz essa grande explicação sobre o que eu penso em relação à contribuição
dessa presença, né, no ambiente acadêmico para a nossa atuação profissional. E eu acho que a gente só tem ganhos em termos disso, de reflexão, de conseguir de fato, por exemplo, dominar uma habilidade de liderança, de coordenação, não vou dizer chefia, mas esses cargos de liderança de uma forma mais confortável, porque você tem que ser o líder da sua pesquisa, você tem que ir atrás, você tem que conectar esses pontos, você tem que interagir com outras pessoas, com outros pesquisadores, você tem que apresentar o seu trabalho para o mundo em eventos, e você está ali o tempo todo trocando. Então, enfim. E a outra coisa que eu queria dizer sobre isso também é que não nos limita, né? Acho que muita gente acredita que o único caminho de alguém que está na academia é ser professor, mas eu acho que vai muito além disso. Tem muitos professores que são consultores de diversos trabalhos. E aí a gente chega num ponto em que quando tem um professor da universidade, o trabalho já faz, né, já ganha outra visão, assim, outra visibilidade também. Principalmente nessa área que eu estou trabalhando agora, por exemplo, muito das principais contribuições do Brasil, das principais pesquisas, dos principais órgãos que fazem o monitoramento das emergências, dos riscos, de quem faz a política pública de fato. Os consultores são professores da universidade, quem gera os relatórios são professores da universidade, são pesquisadores. Ou não estão na academia, mas são pesquisadores. Então, assim, eu acho que é só amadurecer mesmo, ampliar e expandir horizontes profissionais. E aí, eu dei esse grande salto para voltar lá ao ponto de que eu comecei a pensar no doutorado em 2020, e a partir dali eu comecei a pincelar ou pontuar quais eram os meus interesses de pesquisa, o que eu queria conectar, que eu não queria seguir na mesma linha do meu mestrado. E aí, assim, olha como vai fazer sentido agora. Então, a minha prática profissional no mercado de trabalho fez com que eu identificasse lacunas, que eu identificasse práticas que não estavam, de fato, alcançando o seu objetivo ou tendo o resultado esperado, principalmente com políticas públicas, elaboração de planejamentos e planejamento, sobretudo na área urbana. A minha habilidade com o geoprocessamento, meu interesse por essa área, os trabalhos que eu fiz, as pessoas com quem eu me conectei e o meu olhar sobre o ambiente urbano, sobre as questões que estão ali, né? E principalmente esse meu outro lado, que eu fiz a especialização, que eu tive uma experiência numa sociedade, a visão das áreas urbanas, dos riscos que estão relacionados à inundação e desastres e movimentação de massa das encostas, fez com que eu tivesse uma visão de que era com isso que eu queria trabalhar num possível projeto de doutorado, né, numa possível tese. E foi nesse caminho que eu fui estudando um pouco, lendo mais, ampliando conhecimento em relação a um tema que também me interessa e que é um objetivo para o né, para o pós-pesquisa, ou para a continuidade dessa minha caminhada como pesquisadora. Então eu vim parar no lugar exato onde eu precisava estar, né? Eu comecei a criar esse movimento, a movimentar essa energia, a fazer essas conexões, a conversar sobre isso, e eu cheguei até o momento em que pessoas que eu conhecia se interessaram por isso também, e eu contribuí na construção de um projeto que conseguiu uma bolsa para mim, e eu só precisava nesse momento ser aprovada num programa de pesquisa, num programa de pós-graduação. E aquela escrita em que eu contribuí, que eu participei, contribuiu para a construção do meu próprio projeto. Então, assim, mais uma vez, eu acho que nada se perde
tudo se comunica e tudo contribui para só a melhora, né, da nossa pessoa, das nossas habilidades e para essa conexão de pontos que eu tô falando bastante, para essa construção de conhecimento, para essa construção da sua carreira. Então, tudo o que eu fiz, né, nos 10 anos, 6 anos, todas as coisas assim, que eu já me interessava, então eu acabei voltando para isso dentro dessa possibilidade de um projeto. Então, foi uma construção. As coisas podem acontecer muito mais rápidas, é claro, em outras realidades. Tem gente que sai do mestrado, vai para o doutorado e já tem aquela ideia de expansão, né, daquela pesquisa, e super vale a pena. É só porque o meu interesse, né, mudou por conta da especificidade da ocorrência do meu mestrado. Todas as duas experiências, na verdade, e dentro da academia, inclusive, e aí isso foi um marco, assim, na minha decisão de voltar agora, de tentar agora também, eu cheguei em um ponto da consultoria, dessa minha atuação profissional, em que eu precisava fazer mais contatos. E grande parte dos trabalhos que eu realizei dentro desse tempo que eu não estive na academia, foram por conta das conexões que eu fiz dentro da academia, dentro do mestrado, ou das coisas que a academia me possibilitou para que eu estivesse em contato com outras pessoas. Inclusive o trabalho em que eu estava participando desse ambiente de planejamento veio porque eu tive que vir para Salvador para fazer mestrado. Então, assim, são confabulações, é um depoimento e coisas assim que para mostrar mesmo que é isso, é uma carreira, é decisões. De fato, cada um vai saber onde se encaixa, cada um vai saber qual é o seu perfil. A gente só precisa desconstruir essas afirmações, essas certezas de que a gente não pode ser multipotencial, polimata, né? Que o pessoal tem usado, que a gente não pode ser nexialista, que a gente só pode caber numa caixinha, e não. E a nossa caixinha pode ser, sei lá, pode ser pequena, mas a gente pode trocar de caixa, trocar de revestimento, abrir um pouquinho mais, trocar a caixa pequena por uma maior, né? Fazer ali uma conexão de outras caixinhas pra gente fazer uma super caixa. Então, fazer uma conexão de uma caixa com outra. Então, meio que acabei avançando muito, Ave Maria, mas trouxe aí todo o meu processo e as coisas acho que vão fazer sentido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com alguém que vai gostar também. Deixa aqui seu comentário de sugestões para próximos vídeos. Eu tenho pensado aqui agora se eu não vou dividir esse vídeo em 2, porém, vou decidir ainda. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.